Você sabia que a pneumonia é uma das principais causas de hospitalização em todo o mundo, inclusive entre crianças? Eu sou Ronaldo Moura, pediatra, e eu quero falar com você sobre esse tema, pneumonia. Quando a gente recebe o diagnóstico e leva um susto, ou quando a gente suspeita que o nosso filho pode estar com pneumonia. Vem comigo. A pneumonia é uma infecção do que a gente chama de parênquima pulmonar. Imagine o pulmão como uma grande árvore cheia de sacos de ar, onde seriam as folhas da árvore. Esses sacos de ar é onde acontece a troca gasosa. O ar que a gente respira entra no pulmão pelo tronco, galhos, e chega nesses sacos de ar e acontece a troca gasosa. O oxigênio que está no ar vai para o sangue. A pneumonia acontece nesse lugar, onde seriam os sacos de ar. E uma inflamação, que o corpo reage a um agente externo, vírus ou bactérias, e aí essa inflamação dificulta a troca gasosa entre o ar que a gente respira e o sangue. Essa dificuldade de troca de gás ou de troca de oxigênio faz com que a gente apresente alguns sintomas. Os principais sintomas de pneumonia são febre, prostração, falta de ar ou respiração mais acelerada, quando é uma pneumonia bem inicial e bem discreta, até peito carregado, chiado no peito, desconforto ou esforço respiratório, que aí já sinaliza para um quadro um pouco mais grave. Definido isto, o que é pneumonia e aonde ela comete, a gente pode falar agora dos principais agentes que causam a pneumonia. Em crianças menores de 2 anos, a gente sabe, estatisticamente, que a maior causa de pneumonia são os vírus. Nós temos os principais, o famoso vírus sincicial respiratório, o metapneumovírus, o adenovírus, o vírus influenza. Estes são os principais causadores de pneumonia ou inflamação do pulmão causada por vírus. A bronquiolite é outro capítulo. Não se trata de uma inflamação no parênquima, mas mais de um quadro obstrutivo pelo acúmulo de muco nesses canais que levam o ar para os sacos de troca gasosa, os chamados sacos alveolares. Mas a gente também sabe que existe a pneumonia bacteriana. Para a pneumonia viral, não existe um tratamento específico, com exceção da influenza, que existe o oseltamivir, que a gente utiliza para tratamento antiviral da pneumonia causada ou infecção respiratória causada por influenza. Mas para a pneumonia bacteriana, que é uma das causas também muito comuns de hospitalização em crianças maiores ou até mesmo em crianças pequenas, a gente utiliza antibióticos. Por quê? A principal bactéria causadora de pneumonia se chama Streptococcus pneumoniae ou pneumococo. E aí a gente utiliza antibiótico terapia para tratamento. Mas a gente também tem pneumonia por Staphylococcus aureus, pneumonia por micoplasma, que aí tem apresentações diferentes. Mas a esmagadora maioria de casos de pneumonia é causada pelo pneumococo. O pneumococo é uma bactéria comum, no nosso meio e que vem sendo estudada ao longo de muitos anos. A gente também precisa considerar que 30% das crianças têm co-infecção. A infecção começa com um quadro viral inespecífico e evolui com um quadro de pneumonia bacteriana. Então isso também pode ser considerado. Então, às vezes o seu filho está lá internado ou foi no pediatra e tinha uma inflamação viral, inicialmente se falou que era uma inflamação viral, mas dali dias seguintes ele complica, porque o acúmulo de secreção nas vias respiratórias, ou até mesmo a queda das defesas, o processo inflamatório que diminui as defesas do corpo, favorece que o seu filho tenha uma pneumonia bacteriana. E aí ele vai precisar de antibiótico depois de um quadro inicialmente viral. Então, 30% dos casos isso pode acontecer. E como a gente faz o diagnóstico da pneumonia? O diagnóstico é clínico, então baseado em sintomas. Então, a criança tem que ter prostração, febre, respiração acelerada, peito carregado, tosse, então perda de apetite, para a gente fazer um diagnóstico de pneumonia. E
Somado à apresentação clínica, nós vamos ter o exame clínico. Então, a ausculta pulmonar, que o médico vai ouvir no pulmão do seu filho. Ele pode ouvir chiado, estertores, que são ruídos respiratórios, quando o ar entra e aquela secreção se acumula, ou diminuição da ausculta em alguma área específica do pulmão, pelo acúmulo de secreção, o ar não consegue entrar. Então, tudo isso vai ser considerado. Não é obrigatório o raio-x para a gente fazer o diagnóstico de pneumonia. A gente sabe que é cultural, né? Se eu acho que o meu filho está com pneumonia, eu vou pedir para que o médico peça um raio-x. Às vezes o médico fez a avaliação clínica do meu filho, me mostrou que não existe sinal, que não existe indícios, mas a gente busca o raio-x como uma prova concreta de que não há pneumonia. E está tudo bem, mas não é indicado obrigatoriamente que seja feito o raio-x em todos os casos suspeitos de pneumonia, a não ser que haja dúvidas do diagnóstico. Feito o diagnóstico, nós também podemos fazer alguns outros exames adicionais para fazer a avaliação de complicações. Por exemplo, uma pneumonia complicada com uma suspeita de abscesso ou uma suspeita de acúmulo de pus no pulmão demasiado, com derrame, a gente vai fazer uso da ultrassom de tórax ou muitas vezes a tomografia de tórax para avaliar a extensão da pneumonia ou se há complicações mais raras ou menos comuns da pneumonia em si. Então, feito o diagnóstico, nós vamos iniciar o tratamento. O tratamento da pneumonia bacteriana, que é a principal preocupação de todos os pais, é antibiótico por um tempo prolongado. E a depender do nível de complicação ou da extensão da pneumonia, nós vamos precisar usar antibiótico venoso, e aí é que muitas vezes pode ser indicada a internação. Outra indicação de internação é a necessidade de oxigênio suplementar. Então, às vezes tem tanta inflamação nesse pulmão, ou às vezes tem tanto derrame ou tanta necrose, que seria uma inflamação mais grave do pulmão, que a troca de oxigênio fica insuficiente e a saturação de oxigênio cai. Então, aí nesse caso, pode ser necessário a internação hospitalar para a oxigenoterapia. Alguns tratamentos podem ajudar muito a pneumonia e não são necessariamente medicamentosos. Então, por exemplo, a fisioterapia respiratória auxilia muito, principalmente para evitar as complicações, porque o nosso pulmão ele é expansível, né? Vamos dizer assim. Então, se aquela área está inflamada e ela é muito utilizada para fazer troca gasosa, eu posso recrutar outras áreas no pulmão e assim fazer com que, enquanto aquela área que está inflamada se recupera, as outras fazem o trabalho dela. Isso a gente consegue com fisioterapia respiratória. Então, muitas vezes, a criança também vai internar para ter um acompanhamento mais intensivo de fisioterapia respiratória. Outros medicamentos podem auxiliar no tratamento da pneumonia. Quando ela está associada a chiado, por exemplo, a gente pode utilizar broncodilatadores. Quando tem uma inflamação muito grave, a gente pode utilizar corticoide também. E muitas vezes, quando é uma pneumonia muito complicada, a gente pode necessitar da associação de antibióticos. Então, começa com um antibiótico, associa outro e faz um tratamento mais prolongado. Entendeu um pouco sobre o assunto? Comenta esse vídeo aqui e fala sobre a sua dúvida sobre pneumonia. Vamos construir um canal com mães bem informadas e filhos protegidos.